E eu queria te perguntar, se você pudesse dar alguns exemplos práticos de ferramentas, de tecnologias, startups, coisa que você tem visto surgir no agro por causa do boom da inteligência artificial ou da inteligência artificial generativa, eu queria ouvir aí 2, 3 exemplos que você viu acontecer no Brasil ou que você está vendo acontecer, que está chamando sua atenção, para a gente poder ter uma tangibilização de toda essa transformação que está acontecendo no agro com a inteligência artificial. Tem muita coisa interessante. Vou citar aqui uma que me chama muita atenção. O problema de uso de terra que a gente tem, né? Limitações, né? Porque isso não vai aumentar, não vai crescer. Mas tem muito uso hoje em dia que a gente chama de fábricas de culturas agrícolas. Que é aquela ideia mesmo. Fábricas, zona, igual a gente vê aí em outros setores, produzindo alimentos dentro de locais com temperatura muito bem controlada. Chama de fazendas verticais. Temperatura muito bem controlada, umidade relativa do ar muito bem controlada, aplicações de insumo, de recurso muito controlado, tudo isso utilizando modelos de inteligência artificial, né? Então, aquela planta, naquele exato momento ali, você tem aplicação. Se você pesquisar, você vai ver várias startups surgindo no mundo inteiro, resolvendo esse problema. Que é o problema é que de produzir mais alimentos numa área menor. E aí, muito mais tecnificado, né? Com melhores condições de trabalho para o ser humano que está ali trabalhando. E ele não fica tão exposto às variáveis climáticas. A planta também trabalhando ali em condições muito mais favoráveis, que todo o potencial dela seja expresso, né, na produção. Então esse é um exemplo assim de uma revolução que eu acho que a gente vai experimentar cada vez mais ao longo dos anos e que é uma aplicação muito prática, que é pegar um ambiente, reproduzi-lo em um local controlado para você ter também uma produção ali mais controlada. Além disso, agora pensando em locais mais abertos, né? No Brasil hoje tem muita aplicação de inteligência artificial para monitoramento de frota de equipamentos agrícolas, né? Eu estava até conversando um pouco mais cedo hoje com uma pessoa, né, que está com uma startup aí que, para resolver esse problema, né, quer monitorar, saber exatamente, né, qual que é o problema. Eu até brincando com ele ali, né? Uma máquina agrícola nunca dá problema parada no pátio. Ela dá problema onde? No período de safra, quando ela está colhendo, transportando, quando ela está fazendo uma coisa nesse sentido. E ela parada é prejuízo. Então tem muita aplicação de monitoramento desses equipamentos para manutenção preditiva, para evitar o quê? Que ele quebre nesses momentos críticos, porque você já fez uma manutenção antes do prazo. Isso não é aplicado somente no agronegócio, mas está chegando muito forte no agronegócio, porque a máquina está a 400, 300 quilômetros da concessionária. Se ela quebra lá, o mecânico tem que sair daqui e tem que chegar lá. Como é que ele faz isso? Não era melhor ele saber que, mês que vem eu vou aí dar uma manutenção preventiva na sua máquina, porque eu estou vendo aqui pelo número de horas que você utilizou a chance dela ter um problema, dela quebrar. E levar na concessionária não dá, né, Davi? Porque... Não dá. Como é que você vai colocar uma máquina em cima de uma carreta e carregar 300 km de distância, 150? 150 km, 20, 30. Isso é um custo muito alto e ela está parada, né? Tem muita aplicação, Luiz, nesse sentido de tentar modelos preditivos, né, com relação aí à manutenção de equipamentos e máquinas agrícolas, modelos que se ajustem, as máquinas que se ajustem cada vez mais às nossas questões de relevo. Brasil, um país continental, né, você tem relevos muito diferentes. Região do estado de Minas Gerais, muito montanhosa, por exemplo, relevo muito acidentado. Como é que fica isso, sabe? E aí você tem uma maturidade de grãos de café, por exemplo, né, dando um exemplo de Minas Gerais, né, muito heterogênea. E aí você colhe muito café verde, muito café maduro, e aí a qualidade do café, tanto o valor de venda dele, né, como a qualidade que chega lá para o consumidor final, ela é diferente. Então, você consegue monitorar. Tem muita solução sendo aplicada hoje para monitorar, por exemplo, pontos da lavoura, onde você tem ali uma maturidade de grãos diferente e você pode, então, colhe ali e espera para colher a outra área, em vez de colher tudo de uma vez. E aí você consegue agregar valor porque o seu produto tem uma qualidade melhor. Então tem muita solução nesse sentido. E muita coisa chegando nessa área aí de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. Isso está muito claro hoje que é um caminho sem volta. É um investimento muito grande. Você coloca uma máquina agrícola, ela é diferente de um carro. O carro você compra aí 100 mil, 200 mil. Máquina agrícola é 2, 3. Estou falando assim, em grande escala, né? Milhões de reais, 5 milhões de reais, uma máquina. E se ela quebra, tá lá parada, né? Enfim, não tem como colher na mão mais, porque a área já é muito grande. Em áreas muito pequenas, como eu disse, né? Será que realmente eu não teria o melhor local que eu poderia, por exemplo, levar a minha produção? Eu sei que agora tem um mercadinho que está, sei lá, a 2 quilômetros aqui da minha fazenda, eu consigo chegar lá mais fácil do que eu levar lá no outro mercado que eu levava anos atrás, que está a 10 quilômetros. Hoje você consegue monitorar isso utilizando modelos de inteligência artificial que já estão nos celulares das pessoas. Então, tudo isso é enriquecedor, é potencializador da agricultura no Brasil e no mundo de forma geral. E eu vejo que cada vez mais isso vai ficar mais claro e mais próximo das pessoas no dia a dia.